Olá, quarto ano! Estamos de volta para a nossa aula de História. Peço que peguem o livro de História e abram na página 90. Pegaram? Abriram? Muito bem, então vamos lá. Como vimos em nossa última aula de História, Portugal contratou Pedro Álvares Cabral para estar à frente de sua expedição, que ia encontrar um novo caminho para chegar até as Índias. Então, em março de 1500, saiu essa expedição de Portugal para achar esse caminho. Nessa expedição, haviam marinheiros, soldados, padres e até criminosos que haviam perdido suas terras em Portugal, todos comandados por Pedro Álvares Cabral. Porém, no dia 22 de abril, avistaram um morro. Como era época de Páscoa, deram a esse morro o nome de Monte Pascoal. Eles tinham bastante medo dos novos lugares que iam encontrar, pois não sabiam o que havia lá. Então, somente 2 dias depois, eles escolheram um lugar para ancorar seus navios. A esse lugar eles deram o nome de Porto Seguro, hoje é chamado de Baía de Cabralha, no atual estado da Bahia. As pessoas que os portugueses encontraram lá, eles deram o nome de índios, pois eles achavam que haviam chegado às Índias. O escrivão da esquadra era Pero Vaz de Caminha. Ele anotava tudo o que acontecia, tanto durante a viagem quanto durante a chegada, o reconhecimento do local, das pessoas que já moravam aqui. Tudo com muito espanto, tudo achando muito estranho, mas ele tinha que anotar tudo, pois ele deveria contar tudo o que ele estava vendo para o rei de Portugal, Dom Manuel. Junto deles, na esquadra, também havia um sacerdote da Igreja Católica, o Frei Henrique Soares de Coimbra, e no dia 26 de abril ele celebrou a primeira missa no nosso país em ação de graças por ter encontrado essa nova terra. A essa terra que eles haviam encontrado, eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz, pois eles achavam que era pequeno o local. Com o passar dos dias, do tempo, eles descobriram que era grande, que não era tão pequeno assim, e trocaram o nome para Terra de Santa Cruz. Os indígenas, que já habitavam aqui o nosso país, chamavam este local de Pindorama, que significa terra de palmeiras. Somente em 1527, nosso país passou a se chamar Brasil, devido à grande exploração do pau-brasil, uma árvore que existia aqui em abundância, a qual eles descobriram que tinha uma coloração, que o tronco dela tinha uma coloração meio avermelhada, e ela acabou se tornando muito valiosa para eles, pois eles comercializavam, levavam o pau-brasil daqui para Portugal para comercializar. Voltando às terras encontradas, quem será que seria o dono? Quem seria o dono dessas terras? Eles estavam ligados nisso, bem antes de Portugal chegar aqui. Espanha e Portugal, eles meio que precisavam uns dos outros para encontrar o novo caminho que ia levá-los até as Índias. Só assim eles se livrariam do alto preço das especiarias que eles estavam pagando para os turcos, que seria então necessário que fosse feito um acordo para, caso eles encontrassem terras, novos lugares a serem conquistados, eles teriam que dividir essas terras encontradas. Então a Igreja Católica, que já apoiava tanto Portugal como Espanha, que eram países que seguiam essa religião, deu a ideia deles fazerem um acordo, né? Esse acordo dividiria, delimitaria
Ah, se eu encontrar as terras nesse espaço, será minha. Se eu encontrar as terras nesse espaço, serão então suas. E fizeram uma linha imaginária, chamada de Meridiano de Tordesilhas, e em cima dessa linha fizeram o acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, que delimitou o espaço que seria para terras encontradas por Portugal e o outro que seria para terras encontradas por Espanha. O tratado ganhou esse nome pois foi realizado na cidade de Tordesilhas. O primeiro tratado não deu certo, pois Espanha quis ficar com um espaço muito grande e Portugal não aceitou. Com a intervenção da igreja, eles voltaram atrás e fizeram uma nova marcação. Os ingleses, franceses e holandeses não gostaram dessa história e começaram a tentar invadir esse espaço e lutar por essas novas terras, praticando atos de pirataria. Vamos então às atividades. As atividades serão da página 93 e 94. Questão 1. Marque com X quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Pero Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral ou Dom Manuel? Questão 2. Ligue os principais fatos das grandes navegações às suas datas de acontecimento. 1492 e 1500. Essas são as datas. Os fatos: Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E o outro fato é Cristóvão Colombo, italiano a serviço da Espanha, chegou à América. Então, veja direitinho quando foi a chegada de cada um e ligue a data até o fato ocorrido. Questão 3. Dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e as pertencentes à Espanha. Então, de acordo com o mapa que está na página 91, você vai também marcar a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? E de um lado você vai colocar domínio português, do outro lado, domínio espanhol. Questão 4. Responda. Letra A. Que países ficaram descontentes com o Tratado de Tordesilhas? Tiveram países que não gostaram, né? Pois Portugal e Espanha dividiram só para eles as terras que seriam encontradas, né? Letra B. O que faziam os franceses e os ingleses em relação às posses portuguesas e espanholas? Como foi que eles reagiram? Questão 5. Pinte as caravelas que têm informações verdadeiras. São 3 caravelas que têm informações verdadeiras, tá? Então, vamos lá. Letra A. O primeiro nome dado à nova terra foi Ilha de Veracruz. Se for verdadeiro, pinte. Se for falso, não. Letra B. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal narrando os fatos da viagem. Se for verdadeiro, a gente pinta. Se não, não pinta. Letra C. Depois que Cabral chegou aqui, não seguiu mais viagem para as Índias. Se for verdadeiro, pinta. Caso contrário, não pinta. Letra D. Quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil tinha o nome de Pindorama. Se for verdadeiro, pinta. Caso contrário, não. Tá bom? Questão 6. Quem foi que celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Então, você vai dizer o nome de quem celebrou, dizer a data de quando foi e por quê, por qual motivo isso aconteceu, para que isso aconteceu, tá? Muito bem, meus amores, realizem as atividades com atenção, façam antes a leitura do texto, bastante atenção nas explicações da aula e me perguntem caso seja necessário. Estou à disposição para atendê-los. Beijo, beijo!